Ai, que vontade de largar todas as redes sociais e morar no meio do mato e resolver todos os problemas da minha vida. Quem nunca teve essa crise existencial de achar que sair de todas as redes sociais vai resolver todos os problemas? Ha! Como eu estou aqui nesse canal falando de escrita, de criatividade, falando de leitura também, falar sobre um tempo fora das redes sociais é algo extremamente importante para mim, é algo que eu fiz e não resolveu todos os meus problemas. Talvez tenha faltado a parte de morar no mato, que essa eu não consegui fazer. Eu queria contar um pouco sobre isso, porque realmente é algo que muda e que eu não acreditei. Eu não acreditei que mudaria tanto. Eu não achei que ficar um tempo sem Instagram e TikTok fosse mudar alguma coisa de verdade. Eu não achava que eu era viciada. Mas realmente foi uma grandíssima experiência, muito importante e, enfim, tentando ser o mais direta possível. Mudou muito o meu foco. Eu só estou conseguindo escrever agora porque eu fiquei um tempo fora das redes sociais. Eu só consegui alcançar a minha meta de leitura, que eu falei no outro vídeo, porque eu fiquei fora das redes sociais. Eu só estou tendo mais foco para o meu trabalho porque eu fiquei fora das redes sociais. Eu só diminuí muito mesmo, a minha ansiedade por causa das redes sociais, porque eu fiquei fora delas. Porque eu sentia, e eu já vi outras pessoas relatando isso também, que quanto mais elas estavam ansiosas, mais elas usavam rede social, e quanto mais usava rede social, mais ficava ansiosa, e era uma coisa que ficava ali se retroalimentando o tempo todo. Porque eu tentei de tudo. Antes, né, eu assisti lá o Dilema das Redes Sociais, tire as notificações, não deixe seus filhos usarem redes sociais. Eu tirei notificação de tudo. Por um tempo melhorou, mas não adiantou 100%. Passava a deixar o celular em outro cômodo, funcionava por 2 semanas, depois não funcionava mais. Temporizador, colocava temporizador, aí nos primeiros momentos também funcionava, e aí depois parava de funcionar, eu tirava o temporizador, ignorava o temporizador, foda-se o temporizador. E assim, você não quer dizer que você é viciado, você não quer assumir que você não tem controle sobre você mesmo. Tipo, porra, não consigo ficar sem abrir de 5 em 5 minutos essa porcaria desse aplicativo. Eu sou um aplicativo. Por que eu não tenho autocontrole pra isso? Mas é que não é simples assim, entendeu? Não é como se você fosse muito fraco e simplesmente você caísse lá no aplicativo e começasse a ficar ali 6 horas por dia. Tudo ali dentro é feito pra você ficar 6 horas por dia. É pensado pra isso, não é uma coincidência, não é, ai, nossa, sem querer fiquei ali um tempão. Mas a gente precisa muito passar a usar as redes sociais de um jeito mais saudável, porque do jeito que tá, não é saudável. E se continuar assim, só vai piorar. Essa minha decisão de ficar fora das redes sociais veio muito porque eu estava repensando várias áreas da minha vida. E uma delas era até as metas que eu tinha colocado para esse ano, né? Duas delas têm totalmente a ver com esse canal, que é planejar meu livro e ler 24 livros nesse ano. Para algumas pessoas isso é muito pouco, eu sei, mas para mim não era pouco, era real. E passou um tempo, eu não tinha começado a ler os livros, eu falei, cara, o que está acontecendo comigo que eu não consigo cumprir uma meta de leitura que não é alta para mim, ela é totalmente possível para mim. Fiquei me perguntando por que eu não conseguia ler como antes, sendo que agora eu tenho até, assim, relativamente um pouco mais de tempo do que na época da faculdade, que eu trabalhava 100% presencial, eu fazia faculdade 100% presencial, eu pegava ônibus 2 horas ida, 2 horas volta, mas não sei quanto tempo. Ainda tinha que ler a bibliografia da faculdade, fazer os trabalhos da faculdade, fazer prova. Eu só via meu namorado no final de semana, então meu final de semana também eu não tinha tanto tempo para dedicar para leitura. Eu fazia coisas em casa também, então, né, tarefas domésticas no geral. E eu tinha tempo para ler. E aí agora eu não tenho mais. O que tá acontecendo? E aí uma das coisas que eu percebi é isso. Eu passo muito mais tempo em rede social do que eu jamais passei na minha vida. Porque eu continuo fazendo tarefas domésticas na minha casa, mas agora eu trabalho 3 dias de casa.
Eu não pego a quantidade de ônibus que eu pegava antes. Eu trabalho as 8 horas por dia, mas assim, não é muito diferente do tempo que a faculdade e estágio juntos consumiam. Na verdade, é um pouco menor. Então, assim, não fazia sentido não conseguir cumprir coisas que eu já tinha cumprido no passado. E também no outro vídeo que eu fiz falando sobre leitura, eu lia no ônibus, eu lia em qualquer lugar. Não era como se eu precisasse de um ritual para leitura. Por que que eu não conseguia fazer isso? Porque eu não estava conseguindo. A mesma coisa o livro. No primeiro, em vídeos para trás também eu falei mais sobre isso. Então, assim, eu falei, cara, não, tem que diagnosticar aqui qual é o problema. E rede social. Era assim, não tinha como fugir disso. Essas 6 horas que eu fico em rede social, eu não podia estar fazendo outra coisa? Será que essas 6 horas que eu fico realmente são. Não é possível. Isso aqui não tá normal, sabe? E, cara, você fica ali de um jeito que você consome, tipo, 30, 50, 100 vídeos e depois você não lembra nada. Porque é muito diferente. No YouTube, e o YouTube eu não parei de consumir, você assiste um vídeo longo e aí você pensa sobre aquilo, você coloca seu foco naquilo. Quando são vários e vários e vários e vários vídeos pequenos e sempre num tom assim, você não pode fazer não sei o que sem antes não sei o que lá, não sei o que lá. Você precisa de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você, tipo assim, caraca! Meu Deus, é muita informação. O meu histórico com rede social é de muitos anos já, porque eu comecei a usar a rede social ali na época do Orkut. E aí eu fui migrando para as outras redes sociais junto com todo mundo. Então, MSN, Twitter, Facebook, Instagram, não sei o quê. Teve o Snap, né, falecido. TikTok, enfim, eu fui indo para tudo junto com todo mundo, sem pensar muito. E eu trabalhei com rede social durante 6 anos da minha vida. Eu fui cursar jornalismo porque eu gosto de escrever, eu sempre quis trabalhar com digital, e aí eu fui trabalhar com digital na rede social. Eu achava que ia ser maravilhoso, uma super realização, que eu ia poder ser criativa e não sei o que. Isso não aconteceu. Às vezes por causa da agência, às vezes por causa do cliente, né? Muito trabalho, sempre muito trabalho. Você vai entrando no esquema padaria robótico, faz a mesma coisa toda hora. Eu não conseguia ser criativa, não era nada do que eu estava esperando, não, enfim, não me realizei. Aí eu me senti frustrada e saí de agência, saí do trabalho com rede social. Não digo que não voltaria, porque se eu precisar de emprego, eu vou voltar sim. Não existe a opção de ficar desempregada. Mas hoje, trabalhando com digital, sem ser para rede social, me ajudou também. Porque aí eu não sinto que eu preciso ficar toda hora ali, porque eu trabalho com isso. E eu preciso saber as atualizações, o que está acontecendo, etc. Outra coisa também foi ter claro o meu porquê, né? Também falei disso no primeiro vídeo aqui do canal. Eu quero escrever e eu tenho que focar na minha escrita. Em outros muitos momentos, eu tentei ter uma rede social com seguidores para poder ser vista e me acharem relevante. Ter um blog com seguidores, ser vista e me acharem relevante. E nunca consegui alcançar nenhuma dessas coisas. Nunca consegui público nenhum na internet. E eu ficava. E aí eu deixava de escrever porque eu estava tentando fazer isso. Porque eu via outras pessoas fazendo e eu achava que eu tinha que fazer também. Sem parar para pensar no que eu realmente queria para mim, para minha vida, para o meu futuro. Então eu perdia muito tempo nas redes sociais consumindo conteúdo, criando conteúdo, me culpando por estar perdendo tanto tempo ali. Não fazia o menor sentido, tipo, era totalmente não saudável. Então eu precisei ficar um tempo fora pra, sabe, tipo, olhar a coisa com distância. E aí foi isso, passei o tempo fora, 100%. Depois eu voltei a usar de vez em quando pelo computador. E, assim, muito de vez em quando. Tipo, ai, nossa, 2 vezes na semana acessava pelo computador. Cara, sério, é bizarro dizer o quanto. E eu fiquei, assim, muito monotemática falando disso com os meus amigos, com minha irmã, com meu marido. Porque, cara, é assustador o quanto a gente perde a nossa vida ali. E o quanto de ansiedade e tudo. O meu foco melhorou muito, acho que eu falei isso no início do vídeo. Mas enfim, é realmente muito assustador.
Então, eu estou falando disso porque eu acho que pessoas com a idade parecida com a minha não, talvez nem se perguntem muito sobre, porque você já vem de um fluxo, entendeu? De, como eu falei, Orkut, MSN, não sei o que, não sei o que, tipo, é só mais uma, você só foi indo para novas redes, novas redes, novas redes, sem se perguntar muito, sem pensar muito sobre. Eu lembro que eu comecei a perceber que eu gostava de escrever porque eu tive fake lá também na época do Orkut. E não era fake pra falar mal dos outros, fazer bullying ou coisas do tipo. Era pra fazer amigos. Então era como se a gente usasse ali um avatar pra fazer amigos. A gente não queria mostrar a nossa cara, porque a gente queria ser anônimo, fazendo amigos anônimos, pelo que as pessoas, sabe, contavam sobre elas. Isso é muito doido pensar nisso hoje. Tipo, como assim você não quer aparecer, você não quer colocar sua cara? Você só quer conversar com os outros. Foi num fake do Orkut que eu vi uma pessoa que fez uma coluna na bio do Orkut dela, escrevendo várias coisas assim, era um textão. E eu falei, caraca, eu vou fazer isso também, mas eu vou fazer no meu off. E aí eu escrevi, eu fiz um textão também. Coloquei na minha biografia do Orkut. Falava de mim, falava dos meus amigos, falava da vida. E meus amigos foram começando a ler isso, e aí eles falavam pra mim no dia seguinte, tipo, ah, caraca, vi que você escreveu tal coisa. Eu me sentia colunista de revista, né? Escritora. Então, foi assim que eu percebi que eu gostava de escrever, e fui começar a ter blog, etc. E, enfim, me perdi no meio do caminho, achando que eu precisava ser famosa na internet para poder escrever um livro. Eu falei disso em outro vídeo já. Mas, enfim, teve ali um lado bom. Esse é o que eu quero dizer. E eu sinto que. Sinto não. E eu sei que tem um lado bom para outras pessoas, né? Que conseguiram mudar de vida, né? Enfim, total por causa das redes sociais. Mas para muita gente não é. Para muita gente é só um lugar de extrema ansiedade e de caos. Assim, é isso. De se comparar com o outro, achar que a vida das outras pessoas é melhor, que o corpo é melhor, que tudo é melhor, que a própria vida não vale a pena, que a pessoa é um fracasso. Enfim, tirem um tempo fora das redes sociais. É sempre bom você dar uma desacelerada. Voltar para você mesmo, se perguntar certas coisas. Eu acho que o barulho das redes sociais impede que a gente faça isso. Olhar para dentro. Você está tão ocupado olhando para a vida dos outros e com aquele tanto de coisa, porque é infinito, é um conteúdo infinito. Você para de olhar para você mesmo. E aí você para de pensar no que você realmente quer, no que você realmente precisa. E começa uma loucura de consumo, de ansiedade, de não prestar atenção mais nas pessoas que estão à sua volta, porque você está com a cara no celular, então você não olha para a casa do seu marido, você não olha para a cara dos seus amigos, você não olha para a cara da sua família. Um tempinho detox é sempre bom. Eu não vi ninguém ainda que tenha tirado um tempinho detox e tenha dito, ai, foi péssimo, ai, foi horrível, eu não queria. Ai, que arrependimento. Nunca vi. Todo mundo fala bem, porque realmente é bom. No início é mais difícil, porque você fica igual uma pessoa em abstinência. Então você toda hora quer pegar o celular pra olhar, toda hora você quer pegar o celular pra abrir e não tem nada. Então é estranho. Aí fica um vazio, assim, você fica, ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Mas com o tempo você vai acostumando. E não demora muito. Coisa de tipo 2, 3 dias, você já tá acostumado a não ter o aplicativo ali. E aí você para de buscar o celular. E aos poucos ele fica perto de você e você não fica abrindo toda hora. É mágico. Bom, é isso. Eu queria muito falar sobre esse tema, porque foi um tema que me atravessou muito e que eu só estou conseguindo escrever meu livro hoje, porque eu fiquei um tempo fora das redes sociais. Assim, sem sombra de dúvidas, se eu não tivesse feito isso, eu não ia ter conseguido começar. Então, se você está começando seu livro, se você tem uma meta de leitura também, que isso também foi uma coisa que eu só consegui porque eu saí das redes sociais, experimente esse tempinho off. Tchau, tchau e até o próximo.